Olá, estudantes! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E hoje, de novo, chegamos em outro patamar nesse canal. Quando eu fiz um unboxing, eu já falei que a gente estava muito elevado. E dessa vez a gente vai fazer nada mais, nada menos do que uma tag. E eu vou fazer isso justamente porque eu acho que pode te ajudar, se você tá em dúvida se você quer economia ou não. Então tá, vão ser algumas perguntas, eu vou responder aqui pra vocês tudo sobre o meu curso. E a primeira pergunta já é: qual a sua graduação? Eu curso atualmente Economia. Segunda pergunta: quantos períodos ele tem e em qual você tá? No matutino, Economia dentro da USP, que é onde eu faço, tem 8 semestres e à noite tem 2 a mais. Então são 10 semestres. Ou seja, se você faz tudo de manhã são 4 anos e à noite são 5 anos. Mas a gente tem matéria à tarde, meio integral, e é por isso que isso acontece, essa diferença de horários. E eu estou atualmente, eu faço matutino, então são 4 anos e eu estou indo para o meu 3º ano, ou seja, terminei o meu 4º semestre e estou indo para o meu 5º semestre. Terceira pergunta é: por que eu escolhi esse curso? E essa coisa é muito doida e às vezes eu gosto de responder que foi minha intuição que me levou pra lá. Mas depois de um tempo, eu escolhi esse curso porque é o assunto que eu amo conversar sobre. Eu já falei pra vocês e não vou mentir, a faculdade em si não é mil amores, eu não amo todas as matérias que eu tenho lá, tem muitas coisas que eu tenho muita dificuldade, mas no geral, economia é algo que eu adoro conversar sobre, que eu adoro ver sobre. Tem uma hora ou outra que a gente estuda tanto que cansa um pouco, mas não nego, acho que vocês já perceberam, eu não consigo disfarçar que todas as vezes que eu estou falando sobre economia, sobre o meu curso, é algo que brilha os meus olhos. Para quem não sabe, eu cursei letras antes de fazer economia e eu tenho muito claro dentro de mim a diferença de quando eu ia estudar na FEFELESH e quando eu vou estudar na FEA. A quarta pergunta é se antes de escolher o curso eu pesquisei sobre mercado de trabalho e sobre piso salarial, e não. Eu já falei pra vocês que eu fui muito doida. Tanto em letras quanto em economia eu não pesquisei. Em economia eu pesquisei um pouco mais sobre mercado de trabalho. Como eu falei pra vocês, eu era muito de mercado financeiro, queria muito ir pra lá. As coisas andam mudando, mas eu vou falar pra vocês assim que eu me sentir pronta pra falar, porque são coisas pessoais minhas. Eu não estudava necessariamente sobre trabalho, eu fiz um vídeo sobre mercado de trabalho e economia, vou deixar aqui pra vocês assistirem. E eu falei pra vocês lá que antes de ir pra economia eu não tinha pesquisado todas as possibilidades que eu poderia ter. Eu não tinha estudado nem as matérias, então assim, eu fui na louca e é por isso que eu falo que eu fui pra lá pela intuição. Me intuí que eu devia fazer isso e fui. Quinta pergunta: como foi o seu primeiro dia de aula e qual dica você daria para os calouros? Tem uma coisa legal pra falar, que eu vejo muitos de vocês comentando que vão ser os meus bichos, que eu vou ser veterana de vocês. Eu acho muito fofo isso. Se acontecer de verdade eu ficaria muito feliz, muito mesmo. Ai, acho muito fofo. Mas tá, vamos lá. O meu primeiro dia de aula foi doido. Primeiro que eu já falei pra vocês que eu fiz uma transferência interna na USP, então em nenhum momento eu tinha visto meu nome numa lista de chamada ou algo do tipo. Então o primeiro dia foi muito tenso, porque eu queria muito pegar logo a lista de chamada pra eu assinar, pra ver se o meu nome realmente estava lá, e estava. Então foi tranquila essa parte. A primeira aula que eu tive foi Introdução à Economia. Foi isso que eu tive? Eu acho que foi. Então a minha primeira aula foi Introdução à Economia. O professor perguntou pra gente por que a gente tava lá, se a gente já tinha feito outra coisa. Mas aí esse professor foi muito de boa. Na verdade ele assustou a gente um pouco, porque ele ficou falando: não, porque vocês precisam aprender inglês, vocês precisam aprender a ler jornal, vocês precisam já focar no futuro de vocês, usem um ano pra estudar, não sei o que, não sei o que. E começou a falar um monte de coisa e eu fiquei tipo, meu Deus do céu, onde eu me enfiei? Mas deu tudo certo. Eu lembro também que eu tive cálculo. Agora, gente, tô muito numa dúvida se a primeira aula foi cálculo ou se foi Introdução à Economia. Mas, de qualquer forma, no meu primeiro dia, lá na segunda-feira, eu tive cálculo 1. E, ai, gente, eu entrei em desespero lá logo no primeiro dia. Então, dicas aí, eu já quero entrar em dicas pra vocês de coisas que vocês podem fazer. A primeira é: eu, por exemplo, nunca fui de me enturmar. Então você, por exemplo, que tá falando: ai, você é seu bicho, não sei o que. Gente, eu sou uma pessoa completamente antissocial dentro da minha faculdade. Eu realmente não converso com muita gente, eu realmente não me enturmo muito. Mas é porque eu sou assim. Por exemplo, na semana dos bichos, em que as pessoas estavam lá conhecendo quem tinha entrado, todo mundo já começou a fazer amizade antes de começarem as aulas, eu estava trabalhando, gente. Eu já trabalhava, então eu lembro que eu queria ter ido, porque meu trabalho era perto da faculdade. Tinha um amigo meu que estava indo pra FEA também, mas a gente tava trabalhando, então assim, gente, vida de adulto, aquelas.
eu realmente não fui. Então logo que eu cheguei já era todo mundo muito amigo e eu fiquei muito perdida. Então uma coisa que eu falaria é, mesmo que você é tipo eu, muito antissocial, vai em pelo menos um desses dias aí, gincana, essas coisas de bicho. Eu sei que no EAD vai ser difícil, não acho que vai ter, mas qualquer coisa que você possa fazer pra se enturmar com as pessoas, acho legal, porque aí você não fica igual a mim, completamente perdido. Outras coisas não se desespere se você também tem uma certa dificuldade em matemática, assim como eu tinha. A dica é, estuda muito. Eu sei que, não sei, é uma coisa muito doida, eu mesma fiquei muito perdida porque eu não sabia onde começar a estudar, o que fazer, ai meu Deus. Então assim, começa do começo, tá? Estuda bastante, foca bastante nos seus estudos, usa as dicas do meu professor também, começa a estudar bastante inglês, principalmente Business English, que a gente usa bastante. O que mais que a gente estudava? Jornal também, ler bastante jornal e revista em relação à economia é importante. Tem também a dica, logo no começo do semestre, no meu primeiro ano, e aí eu entrei na empresa júnior da faculdade, fiquei um ano lá, e essa é uma experiência muito, muito legal que eu recomendo para todas as pessoas. Então busque entidades, a gente chama de entidades, dentro da sua faculdade, então essa é uma dica que eu posso dar pra vocês também. Sexta pergunta eu achei muito legal, é sobre se eu tenho TCC e o que eu quero falar no meu TCC. No caso da USP, da FEA USP, no caso lá de economia, o que a gente tem é a monografia, ou seja, é um tipo de pesquisa que eu faço sozinha. Que eu saiba, TCC é sempre em grupo e monografia é o seu TCC só que sozinho, e é isso que eu tenho. Eu sim já pensei em alguns temas, como por exemplo economia comportamental, mas na realidade os temas que eu mais pensei são os que eu menos quero fazer, justamente porque eu uso muita matemática. Eu queria muito falar sobre salário mínimo, mas eu sei que eu vou usar muita microeconomia nisso, e aí eu já não sei se eu tô tão preparada. Então eu não sei, eu realmente tô aí pesquisando. Inclusive essa noite, gente, eu sonhei que eu tava montando meu TCC na minha parede com vários post-its. Então assim, já é alguma coisa que eu estou pesquisando, mas provavelmente eu vou pra alguma área em que já exista bastante pesquisa. Algo em relação à demografia econômica que eu tive semestre passado, que é a matéria que eu gosto, um pouco sobre educação. Se eu conseguir colocar, olha que legal, se eu conseguisse fazer no meu TCC algo em relação à economia e educação, seria perfeito e a minha cara, né? Então talvez eu ande aí por essas áreas de demografia e de educação na economia. Sétima pergunta, se eu me considero um bom aluno, e eu me considero, como eu já falei pra vocês, um aluno que estuda pra passar. Mas aí eu tenho que ter muito cuidado ao falar isso. O que acontece? Eu já falei pra vocês que meu objetivo não é tirar 10. É claro que quando a gente tira um 10 é super divertido. Mas eu não estudo pra ficar tirando 10 o tempo todo. E tem muitos motivos, como por exemplo, eu já falei pra vocês que a faculdade não te prepara pro mercado de trabalho. Então, ao invés de eu me matar de estudar as matérias que eu tenho na faculdade, eu pego um tempo pra fazer cursos extras, pra, sei lá, mexer em outras coisas, pra trabalhar. A experiência de verdade que você vai ganhar é em estágio. Então, voltando lá, uma coisa que eu falaria pra vocês é começar um estágio já perto aí do seu terceiro ano, fim do segundo, terceiro ano, porque eu sei que é difícil trabalhar e estudar, eu já passei por isso, vou passar por isso de novo, mas é ali que você vai ganhar experiência. Então é por isso que eu me considero um aluno esperto, entendeu? Eu não preciso tirar 10 o tempo todo, não preciso estar com a melhor média, eu quero estar ali no meu 6, 7 e ao mesmo tempo trabalhar, estudar outras coisas, me preparar para a minha vida profissional. Então essa sou eu como aluna. Oitava questão é se eu estou 100% satisfeita com o curso que eu escolhi, e eu não sei se 100% é uma coisa que a gente estaria o tempo todo. Eu diria que não, mas não significa que eu estou infeliz no meu curso. Significa uma coisa que é o que eu sempre critico e eu já falei pra vocês, que é sobre o quanto eu sinto falta de colocar em prática a economia ali no meu curso. A gente tem muitas aulas, muito teóricas, e eu não acho que a teoria vai te formar para ser um bom profissional, a não ser que você queira ser um profissional de pesquisa. Eu já ouvi falar, não sei se isso é falado tanto assim, mas já me disseram que um dos motivos é porque a USP em si é uma faculdade que quer formar pesquisadores, então é por isso que a gente tem tanta teoria, e faz sentido até, mas é por isso que eu não estou 100% feliz, porque eu gostaria de ter mais prática econômica, e isso eu só encontro nos meus estágios, ou trabalhos, ou cursos extras que eu faço. E também a faculdade não te prepara para o mercado de trabalho, não necessariamente você vai sair de lá super empregado, você tem que fazer muitas outras coisas, enfim. Então é só por isso que eu não estou 100% feliz,
A nona pergunta é se o meu curso tem algum tipo de material extra que as outras não têm. E a gente usa de extra, eu diria, você tem que aprender Excel, é um extra que eu acho que outras faculdades não necessariamente tem isso. A gente usa calculadora científica também, principalmente HP12C, que é de matemática financeira, mas sinceramente o Excel hoje em dia é o senhor dos senhores. Só em provas que você não pode usar Excel, que você precisa usar HP12C, mas eu, por exemplo, passei todo esse período em EAD, então eu usei Excel em todas as minhas provas. Mas acho que esse é o extra que você precisa aprender. 10ª pergunta, se teve trote na minha faculdade e como foi. Eu já falei pra vocês que trote mesmo seria quando eu entrei com 17 anos na faculdade, que foi na Letras, e que não rolou trote porque eu entrei na terceira chamada, então foi muito estranho. E quando eu tava em economia, eu falei pra vocês que eu estava trabalhando, então eu não pude ir na gincana de bichos, em nada disso, então eu nunca levei um trote, gente. Eu não sei o que é isso. E sinceramente não sinto falta, porque eu acho uma coisa meio... Eu vejo alguns amigos meus, tipo Mackenzie, que passaram, que os caras ficam na rua lá fazendo um monte de coisa. Eu sou antissocial, gente, falei pra vocês, eu não curto muito essas coisas, então pra mim não teve problema nenhum não ter tido trote. 11ª pergunta é se meu curso tem muita matemática. E essa é uma coisa polêmica, porque eu vi dia desse uma pessoa comentando, depois que eu falei que economia devia ser de exatas e não de humanas, uma pessoa aqui veio comentar, não, mas é humana sim. E assim, talvez essa pessoa faça uma faculdade de economia que seja mais puxada para humanas. Mas eu já falei pra vocês que tudo que eu falo de economia nesse canal é em relação à minha experiência. E na minha experiência temos muita matemática, muita mesmo. Então assim, se você acha que economia é um curso de humanas, beleza, o MEC também acha, mas eu não acho. E esse é o meu canal e eu estou falando sobre a minha experiência, e dentro da minha experiência não é um curso de humanas e sim de exatas, a gente tem muita matemática. É claro que a economia mexe com questões sociais, com políticas públicas, mas muito disso você se resolve com uma conta, com uma matemática. E é por isso que eu acho que é ciências econômicas em relação a ciências exatas econômicas. Mas, de novo, minha opinião, se você não concorda, tá tudo bem, estamos em paz. 12ª pergunta é sobre o ciclo natural de desistência. Ou seja, todo curso entra muita gente e se forma pouca gente. E a pergunta é sobre quando isso acontece. Segundo a minha experiência, o que acontece? Eu estou há praticamente 1 ano e meio em EAD. Na verdade é 1 ano, só que eu sei que esse ano muito provavelmente vai ser todo em EAD. Então eu praticamente vou me formar 50% em EAD. Então eu não estou na minha sala vendo as pessoas. Mas pela minha experiência, assim, pelas pessoas que eu já vi saindo de grupo e tudo mais, o período de desistência é no 2º ano, que é o ano mais difícil, eu já falei pra vocês. Já passei, graças a Deus, mas não significa que o resto é fácil. Mas o 2º ano é o mais difícil e é onde eu vi mais pessoas saindo. Mas eu não vi tanta gente assim saindo, o que eu acho bom. Mas aí quando eu me formar, na minha formatura, eu conto pra vocês se tinha bastante gente lá ou não. Então assim, é sempre no 2º ano, na metade ou no fim do 2º ano. 13ª pergunta é sobre qual dica eu daria pra quem tá querendo prestar esse curso. Eu acho que o meu canal inteiro são dicas sobre você que quer fazer economia. Mas o que eu falaria em primeiro lugar é tenha muita certeza de que é isso que você quer. Esteja preparado para se desafiar. A não ser que você seja uma pessoa que ama do fundo do coração a matemática, tranquilo. Mas a dica é, procura bem a faculdade que você quer fazer. Eu já falei disso o tempo todo, tem faculdade que é mais para exatas, faculdade que é mais para humanas. Então procura muito bem a faculdade, já tenta pensar o que você quer fazer no mercado de trabalho, porque aí você já consegue entender aí qual a universidade, né, que você vai entrar. E tenha certeza de que é economia mesmo, de que não é ADM que você quer, de que não é RI que você quer, é economia que você quer cursar. Então procure todas as matérias que você tem. Eu, por exemplo, ajudo vocês falando das matérias que eu tenho, os assuntos que a gente estuda, então é por isso que eu sempre faço muito específico, que é pra te ajudar a realmente ver se você quer cursar economia. Então é por isso que temos aqui em algum lugar uma pasta com todos os meus vídeos de economia. Então essas são as dicas, assista os meus vídeos, mas é porque eu realmente faço pra ajudar vocês. 14ª pergunta é se eu já fiquei de DP, e já tem vídeo sobre isso, então não vou falar muito, assiste lá o vídeo. Sim, eu já fiquei de recuperação em economia, e eu fiz um vídeo falando sobre as coisas que eu aprendi nesse período da minha vida. Então vai lá assistir. E na 14ª também fala se eu tenho algum tipo de método de estudo pra estudar, e eu achei engraçado, porque o canal é sobre isso, gente. Então assim,
Essa pergunta é total, fica dando uma vasculhada aí no canal. Eu falo de método de estudo, eu falo sobre recuperação, sobre a economia, sobre as matérias, então eu falo sobre tudo isso para ajudar vocês. Última pergunta, faça um resumo sobre o curso que você faz para ajudar as outras pessoas a decidirem se elas querem. Então vamos lá, gente. Economia basicamente é sobre alocar recursos escassos. Tudo na nossa vida é um recurso escasso. Tempo é recurso escasso, comida, dinheiro, tudo. E a gente vai estudar sobre como as pessoas alocam esse tipo de recurso. Para te ajudar, eu peguei aqui o meu livro do Menkyo, e no Menkyo a gente tem os 10 princípios da economia. Eu vou ler esses 10 princípios para vocês e é assim que eu quero que vocês descubram se vocês querem estudar economia ou não. Então vamos lá, 10 princípios. O primeiro, as pessoas enfrentam os trade-offs. O custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. 3. As pessoas racionais pensam na margem. 4. As pessoas reagem a incentivos. 5. O comércio pode ser bom para todos. 6. Os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. 7. Às vezes o governo pode melhorar os resultados do mercado. 8º lugar, o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. 9. Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. E o 10º princípio é a sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Então esses são os 10 princípios da economia segundo o nosso querido amigo Menkyo. É assim que eu vou convencer vocês a estudarem economia, porque eu acho que é uma escolha muito pessoal. Eu não tô aqui pra falar pra você faça economia e você vai ser feliz. Então eu te recomendo realmente assistir os vídeos que eu já fiz, assistir vídeo de outras pessoas que falam sobre economia e ver se é o melhor pra vocês. E não esquece que eu sempre tô aqui pra tirar a dúvida de vocês. Se você quiser conversar um pouco mais sobre economia, tem o meu Instagram que eu sempre deixo aqui na tela. Tem aqui também que você pode deixar suas perguntas. Enfim, espero que esse vídeo vocês gostem dele. Fizemos uma tag aqui no canal, gente. Que dia lindo é hoje. Espero que vocês gostem e até o próximo.